Bom dia, primeiro ano, bom dia, turma, bom dia 1001, bom dia 1002, tudo bem? Estamos aí iniciando mais uma aula hoje. Vamos falar um pouquinho da dinâmica climática da Terra, lá no nosso segundo livro, nosso primeiro capítulo. Falar de dinâmica climática nos faz a gente reconhecer dados atmosféricos, diferença de camadas da atmosfera, né? O que é a atmosfera, né? Aquela camada gasosa importante para a proteção do nosso planeta. Vamos falar também sobre a compreensão de eu diferenciar o que é clima, o que é tempo. Uma coisa muito importante, às vezes a gente vê alguns comentários, algumas reportagens que diferenciam de maneira errada o que é clima e o que é tempo. Né? Só para a gente já adiantar, né? Houve um acidente em que o ministro Teori Zavascki ele caiu no mar de Paraty, né? E numa das reportagens que eu li no dia, há um tempo atrás, quando saiu, é que houve uma mudança climática muito brusca. Aí isso fez com que o clima ficasse ruim e o avião acabou caindo, né? Mas na realidade, onde deveria estar a palavra, onde estava a palavra clima, deveria estar a palavra tempo. Né? O clima é uma sucessão habitual de eu perceber como é a condição atmosférica, como é a pressão atmosférica, como são os ventos, como é a umidade relativa do ar. E isso, com a observação durante 30 anos, eu consigo perceber que sempre vai ser daquela maneira. Então, o clima é a sucessão habitual do tempo observado durante 30 anos. Aí eu tenho o que eu chamo de clima equatorial, de clima tropical, de clima subtropical, de clima temperado, de clima polar. O clima dificilmente muda. Mas e o tempo, professor? O que é o tempo? O tempo é a condição atmosférica momentânea. Se eu olhar ali para fora agora, vai estar um solzinho gostoso. Então eu vou falar que o tempo está ensolarado. Digamos que eu olhasse lá para fora, professor, está chovendo. Eu falaria que o tempo está chuvoso. Aí logo depois o tempo pode mudar. Ele pode ficar um tempo em que de chuvoso ele passe para o sol. Então o tempo é a condição atmosférica momentânea. Eu posso falar que o tempo está nublado, que o tempo está ensolarado, que o tempo está chuvoso, eu posso falar que o tempo está seco. Ok, gente? Então é isso que nós estamos aprendendo aqui no capítulo 1. E isso tem a ver com a nossa atmosfera. Lembrando que o sistema climático, ele vai contar com a superfície terrestre, ele vai contar com o calor que a Terra recebe, que aquela região ali está recebendo, ele vai contar com a nebulosidade, ele vai contar com precipitações, quer dizer, com chuva, ele vai contar com quantidade de ventos. Então, essas condições climáticas vão ser importantes para que nós possamos falar que aquele clima ali, um exemplo do que a gente estudou lá no sétimo ano, quando eu falo que o relevo do Planalto da Borborema ele impede que as massas de ar fiquem na região conhecida como sertão, é onde eu falo que o clima ali ele é tropical, árido, tropical semiúmido. Então, o clima tropical vai sofrer algumas variações. Quando eu falo que o clima ali no Nordeste ou aqui no Rio de Janeiro, o clima próximo ao litoral, ele vai sofrer influência da maritimidade. Então, isso quer dizer para gente que o clima é tropical litorâneo, o clima tropical atlântico vai ter as conjugações com os fatores climáticos. Lembrando, fatores climáticos são aqueles em que eles vão determinar o clima, como o mais importante, a latitude. Quando eu estiver falando sobre clima durante as aulas, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Como eu determino o clima? Primeiro fator, a latitude, a posição do território. Se está em baixa latitude, recebendo maior incidência de radiação solar, ou se está em altas latitudes, mais afastado da linha do Equador, recebendo menos incidência de radiação solar. Isso é muito importante. E aí, então, a altitude também vai contar como clima
como fator que determina o clima. Maritimidade, estar próximo aos corpos hídricos, cidades que ficam próximas aos corpos hídricos, a temperatura é regulamentada pela umidade que vem sendo armazenada, ou que vem sendo liberada, melhor dizendo, dos corpos hídricos, porque o sol durante o dia ele fica incidindo diretamente sobre os corpos hídricos. Esses corpos hídricos, por sua vez, eles vão servir como um armazenamento, como se fosse uma bateria solar. Eles retêm o calor e à noite, ou durante o inverno, quando eu não tenho essa radiação solar, o que vai acontecer? Ele vai liberar aquele calor em forma de umidade. Então, as cidades próximas a esses litorais, eles vão ser regulamentados. E quando a cidade é afastada desses corpos hídricos, a gente vai chamar de fator climático a continentalidade, né? Por estar afastado de corpos hídricos, ou também por estar afastados de concreto, de asfalto, de carros, de indústrias, a gente vai falar que aquela área ali é um pouco desértica. Ou posso falar até do deserto também. O que vai acontecer? O deserto ele vai ter uma diferença muito grande entre a máxima do dia e a máxima da noite, ou a temperatura do dia e temperatura da noite. A gente vai ver uma condição de temperatura muito exorbitante. Um exemplo, durante o dia dá 50 graus. Vamos pensar no deserto do Saara. Durante a noite eu não tenho como reter aquele calor, eu não tenho corpos hídricos, eu não tenho construções, eu não tenho população vivendo ali. O que vai acontecer? Eu não vou ter como reter aquele calor ali. O que vai acontecer? Posso chegar a 5 graus, 6 graus, aquele frio exorbitante, né? Lembra que lá no 8º ano a gente falou sobre os povos beduínos, aqueles que vivem ali no deserto do Saara? Eles precisam usar roupas especiais para o dia e para a noite, tá ok? Então essa diferença na temperatura é muito importante a gente pensar em maritimidade e continentalidade. Uma das outras coisas que vamos observar também, gente, preste atenção aqui comigo, eu preciso que fique bem claro quais são as camadas da atmosfera, observar como o clima funciona, principalmente em que camada da atmosfera eu me encontro. Eu me encontro numa parte da camada da atmosfera. Então aquela camada chamada troposfera é a camada da Terra em que nós nos encontramos, onde os fenômenos climáticos acontecem, tá ok? Aí eu tenho a camada superior à troposfera. Eu estou na troposfera, a camada superior eu chamo de estratosferas, depois mesosfera, depois termosfera e exosfera e ionosfera, tá? São as camadas da Terra. Saber para que ela funciona como uma camada de proteção. Então é importante eu pensar que essas camadas da Terra, elas vão ser importantes para previsão meteorológica, reconhecer que os corpos que vêm do espaço, ele vai estar ali sendo barrado, podemos dizer assim, como sistema de proteção. Falarei isso melhor durante o nosso encontro, tá? A gente já viu isso em alguns desenhos, onde a espaçonave ela vai chegando próximo à Terra, ela aquece o bicozinho da espaçonave. Então a gente percebe que essa camada de gases que envolve a Terra, chamada atmosfera, ela também é uma camada de proteção. Então, o que eu preciso aprender? Camadas da atmosfera, reconhecer clima, saber como eu faço observações meteorológicas, saber quando o vento ele está muito intenso, se eu chamo de furacão, se eu chamo de tornado, tá? Fatores que determinam o clima e elementos que determinam o tempo. E conhecer um pouquinho dos climas que acontece devido às conjugações desses fatores. Lembra que eu falei? Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, relevo, vegetação. Então eu vou ter climas variados dentro de um único território, né? No nosso caso, o exemplo, o Brasil aqui é bem variado quanto a isso, tá bom? Vamos perceber também que eu preciso diferenciar, muito importante saber que o clima é caracterizado pela sucessão habitual do tempo.
ao longo do ano. Percebo isso durante 30 anos para eu determinar que aquele clima ali, ele é subtropical. Ele está abaixo do trópico de Capricórnio, ok? E quando eu falo que é tempo, é o estado atmosférico de um determinado local num determinado momento, porque tudo pode mudar. Durante o dia tá quente, né? Lembra do verão? Durante a partezinha da tarde começa a vir aquela garoazinha, a gente sente aquele cheiro de terra molhada e a gente logo fala, ih, vai chover. Então no mesmo dia eu posso ter um dia ensolarado e depois eu tenho aquela chuva. Isso são características do verão que a gente conhece aqui no Brasil, tá? Temperatura, então, é um fator determinante do clima. Temperatura tem a ver com a latitude. Quanto mais próxima da linha do Equador, mais quente. Quanto mais afastada da linha do Equador, mais frio, ok? Temos a pressão atmosférica. A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura e com a altitude. Temperatura, calor, altitude e altura. Quanto maior a temperatura, mais espaços entre as moléculas elas vão sofrer. O que quer dizer isso? Eu consigo ver uma gaivota planando com as suas asas paradinha. Por quê? Eu estou tendo o ar quente. Lembra do exemplo que a gente usa na geografia quanto ao ar-condicionado? O ar-condicionado ele tem que ficar no alto, por quê? Porque o ar gelado,